Então observem agora que eu estou com o simulador em execução na tela. Então nós vamos conseguir observar quais são as janelas que ele disponibiliza para que a gente possa trabalhar. Então no console, no menu janela, eu vou ter que o simulador tem uma janela de processo. Eu vou fechar a janela e vou abrir novamente cada uma delas para que vocês possam identificá-las. Então, eu tenho uma janela de processo, onde eu vou poder criar processos, suspender processos, prosseguir com o processo suspenso, finalizar, alterar a prioridade e visualizar o bloco de controle de processos. Também eu tenho uma janela de gerência do processador, que vai me mostrar os processos que estão em execução, a fila de pronto, com a prioridade. Ele me mostra o tempo de espera, o tempo de I/O de um determinado processo. Eu consigo configurar a fatia de tempo, então eu posso aqui aumentar ou diminuir o quantum do sistema operacional, ou o que nós vimos lá como também definido como time slice, que é o tempo máximo que um processo pode ficar em execução. Lembrando que quanto menor a fatia de tempo, mais troca de contexto o processo vai sofrer. Ou seja, se eu tenho um processo que precisa de 10 unidades de tempo para ser executado, e eu digo que meu sistema trabalha com uma fatia de tempo de 2 unidades de tempo, consequentemente esse processo vai sofrer mudança de contexto 5 vezes. Ele vai executar 2 unidades, sai da fila de execução, sai da execução, volta para a fila de pronto, executa mais 2 unidades de tempo, volta para a fila de pronto, executa mais 2 unidades de tempo, e assim sucessivamente. Então, quanto menor a fatia de tempo, quanto menor o quantum do sistema operacional, mais ocorre a troca de contexto entre os processos. Por outro lado, quando você trabalha com uma fatia de tempo menor, consequentemente os processos que estão na fila para serem executados, eles esperam menos. Cada processo rapidamente é executado, sofre uma preempção e o processo seguinte que está na fila recebe a vez e passa a ser executado. Então, consequentemente, há um tempo de espera inicial menor entre os processos que estão na fila. Isso basicamente a gente exemplificou com aquela ideia da fila do banco, né? Vocês devem se lembrar da aula teórica, nós falamos sobre isso. Para quem não lembra, retorne à aula teórica que nós falamos lá sobre gerência do processador e vocês vão lembrar sobre isso. Eu também posso aumentar ou diminuir o clock da unidade central de processamento e observar como é que o processo em execução se comporta. Ainda, né, então nós falamos aqui da janela de gerência de processo, da janela de gerência do processador e a janela de gerência de memória. Na janela de gerência de memória, ele me mostra aqui a tabela, né, de página de memória, com 100 posições, conforme eu havia dito anteriormente, e cada processo pode alocar no máximo 5 páginas para os seus processos a serem executados. Nós também vamos ter os arquivos de paginação, então eu consigo visualizar aqui quais são os arquivos de paginação nessa janelinha. Eu também consigo visualizar as estatísticas do sistema, do simulador, né? Está simulando aí um sistema operacional. Que horas ele inicializou, quanto tempo se decorreu a partir do momento que ele inicializou a sua execução, qual o número de processos que eu tenho, quantos desses estão prontos, quantos estão em execução, quantos estão em espera, quantos processos foram escalonados, qual que é o tempo de throughput, qual que é o tempo total de execução dos processos, que é o tempo de turn-hold, qual que é o tempo total de utilização da CPU, qual que é o percentual de utilização da CPU, enfim, é uma série de informações estatísticas sobre esse sistema em execução. Obviamente aqui, como a gente não está executando processo nenhum, está tudo zerado, exceto o tempo decorrido da inicialização do simulador. E por último, a janelinha que me mostra o log do sistema. Então aqui vai correndo a tela, aparecendo tudo que está ocorrendo com cada processo em execução. Isso seria o registro de log do sistema. Como eu não estou executando nada, eu não tenho log para ser registrado.
Bom, o que nós vamos fazer a partir de agora? Eu sugiro que vocês cliquem no botão criar. Então nós vamos criar um processo do tipo CPU bound e um outro processo do tipo IO bound. Então aqui eu posso alterar a prioridade do processo, posso dizer quantos frames que ele vai ocupar, posso alterar isso, né? E posso definir o tipo do processo. Então eu tenho aqui o processo do tipo CPU, processo do tipo IO bound, disco, IO bound fita, IO bound terminal. Eu tenho CPU e IO bound disco, CPU e IO bound fita. Eu vou criar um processo do tipo CPU bound, não vou mexer na prioridade, vou criar apenas um processo, vou dar um criar. E agora eu vou novamente dar um criar, não vou mexer na prioridade nem no limite de frame, e vou criar um processo do tipo IO disco, também vou dar um criar. Então observem que eu tenho na tela agora dois processos sendo executados. Dois processos, um do tipo CPU bound e um do tipo IO bound. Então você consegue visualizar o processo que está na cor verde é o processo do tipo CPU. Então você tem o PID, o identificador dele, você tem a prioridade dele, você tem o estado dele, o tempo de consumo da unidade central de processamento. Embaixo você tem, na cor vermelha, um processo do tipo IO bound. Você tem o PID desse processo, qual que é a prioridade dele, qual que é o estado de execução desse processo e qual que é o tempo de consumo da CPU. Na janela de gerência de processador, você já observa, então, a troca de contexto. O que acontece? O processo na fila de espera, o processo do tipo IO que fica na fila de espera, até que ele cumpra a operação de IO e receba a vez, entre na fila de espera e comece a ser executado. Então você tem esses parâmetros na janela de gerência de processador. Na janela de estatística você tem ali o número de processos. Então temos dois processos, ele vai oscilando, quantos estão prontos, quantos estão em execução, ele vai alternando isso. Ele traz aí os processos escalonados, quantas vezes foi feito o escalonamento desses processos, e também o tempo de throughput, total do consumo da CPU, que são as estatísticas aí do sistema. Aqui você consegue enxergar o log. Então você tem ali toda a troca de contexto de cada um dos dois processos que estão sendo executados. Você vai enxergando aqui na janelinha de log. E na janela de gerência de memória, qual é a paginação de memória que cada um dos processos está ocupando. Como a gente criou os processos, cada um ocupando no máximo 5 frames, é o que ele está mostrando ali. O processo do tipo CPU bound ocupa o frame de 0 a 4 e o processo do tipo CPU bound ocupa o frame de 5 a 9. Ok? Então isso você consegue acompanhar na janela dos dois processos. Bom, o que é importante a gente refletir sobre os dois processos em execução? Primeiro, observem que a execução do processo do tipo CPU bound, ele passa mais tempo em estado de execução, ou seja, ele consome muito mais CPU do que o processo do tipo IO. Uma outra questão importante, notem que para que o processo do tipo IO ganhe a vez e passe a ser executado, toda vez que termina, se você observar aqui embaixo na janela de gerência do processador, o tempo de espera de IO, toda vez que termina o tempo de espera desse processo do tipo IO bound, o que ocorre? O sistema operacional automaticamente altera a prioridade dele. Então notem aqui que ele está trabalhando com a alteração dessa prioridade para que esse processo ganhe a vez, ou seja, ele passa a ser tratado com uma prioridade maior do que o processo do tipo CPU e, consequentemente, logo que ele sai do estado de IO, ele seja o processo da vez para ser executado. Mas você consegue perceber a diferença de consumo do CPU do processo do tipo IO para o processo do tipo CPU. Então isso ele confirma, por meio do simulador, aquilo que nós tratamos na aula teórica, aonde um processo do tipo CPU bound passa muito mais tempo em estado de execução do que um processo do tipo IO bound. Então é isso que a gente está mostrando na aula aqui.